é pouco. Mas se adaptam ao frio de diversas formas. Alguns animais são exclusivamente adaptados para clientes, devido à sua pelagem, sua camada de gordura e de alguns sensores que os beneficiam. Mas também existem animais que se adaptam fugindo do frio com a hibernação ou com a alimentação. Eu não sei. Eu acho que é. Alguém fez alguma coisa a mais do que a Mel? Qual é? É a 15? Isso. Deixa eu ver. Esses animais em análises de elos ou enas, que são mais espécies os animais e outras regiões. Em alguns a nada de gordura sobre a pele é bem mais grossa. Isso. Além de suas camadas de pelo ou penas serem mais espessas do que nos animais de outras regiões, alguns, como a foca e o pinguim, a camada de gordura sobre a pele é grossa. Na foca, ela chega a 7,5 centímetros de espessura. Isso permite um isolamento térmico dentro da água. Os pelos e penas não são tão específicos, uma vez que são principalmente bolsas de ar entre eles, que funcionam como isolante e retém o calor do corpo. Certo? Uhum. Thomas, sua Tia, resposta está certa. Deixa ela entrar. Quem? Natasha. Natasha? Ah, não. Tá, Ela mandou. já aceitei. Vamos lá. Beleza. Bom dia, dona Natasha. Bom dia, professora. Vamos lá, 16ª questão. Por que o camelo aguenta tanto tempo sem beber água? Eu posso responder? Pode. Uhum. O camelo é capaz de beber 100 litros de água por vez. O líquido é usado para hidratar o organismo e com isso o corpo fica preparado para enfrentar a seca. Mais alguém? João Paulo? Posso falar? Pode, Thomas. O anel de rearga e se localiza na onda, onde ele armazena gordura e a energia a altas temperaturas do deserto e as longas viagens. Eu escrevi quase igual o Thomas. Eu escrevi assim. Os camelos têm um órgão chamado corcova, que é capaz de armazenar água, e no que também possui um tipo de gordura que os mantém frescos e hidratados durante horas, o que os permite permanecer no deserto quente. Isso. Eu fiz a mesma coisa da Mel, só que em outras palavras. Bom, ele diz que esses animais desertos, devido à extrema adaptação à falta de água do ambiente, faz com que eles tenham essa queima de gordura da sua corcova, podendo reduzir bastante com a questão da eliminação da urina. À medida que essa hidratação vai diminuindo, o camelo ele vai interrompendo e economizando mais água. E ele quase não... Sim, Mel. Quê? Você ia concluir alguma coisa? Eu falo que o camelo ele quase não urina, porque ele tem que armazenar. Isso, porque Pra como ele poder... passa longos períodos sem tomar água, então, assim como nós seres humanos, nós conseguimos eliminar parte da água que nós temos no nosso corpo através da urina. Então, o camelo ele se adaptou e o organismo dele também teve essa adaptação em questão da eliminação da urina reduzida. Aí, essa temperatura, devido a essa questão da economização da água e menos eliminação de urina, fez com que essa temperatura dele subir cerca de 6 graus durante o dia. Aí, esse organismo ele vai tolerar, no caso, à noite, esse aumento dessa temperatura
E aí ele vai perder rapidamente calor, o calor que foi absorvido durante o dia, ele vai perder durante a noite. E ele é capaz de ingerir grande quantidade de água de uma só vez. Aí, com isso, ele faz essa somada dessas demais adaptações, lhe permitindo viver no deserto durante 2 meses sem beber água. Ok? Nossa, 2. Essa é a questão da evolução. Quando se fala na questão da evolução dos organismos quanto às suas adaptações, esses organismos eles podem sofrer durante um longo período de tempo, né? Essas adaptações determinando o ambiente onde ele vive. Então, o camelo ele tem uma adaptação surpreendente quanto à questão de consumo de água, de sobrevivência no deserto. Tanto que o organismo dele fez essa adaptação para economizar água. A fecunda também tem a sua função importante na questão da queima da gordura. O sistema excretor dele, a eliminação de urina foi reduzida também para não perder água para sofrer desidratação no deserto. Aí, com isso, ele consegue sobreviver no deserto durante 2 meses sem beber água. No entanto, quando ele chega numa determinada fonte de água, ele consegue beber mais de 100 litros de água em um só dia, tentando suprir, já fazendo como se fosse uma reserva, já sabendo da necessidade que ele vai passar no deserto. Certo? Ok, vamos lá? Podemos? Ok. Pode ir. 17ª. As aves possuem adaptações para o voo. Tais adaptações estão relacionadas ao formato aerodinâmico e à redução do peso do corpo. A presença de membros formados em asas e de penas são algumas dessas adaptações. Cite somente algumas dessas adaptações das aves. Eu posso falar? Pode. A redução do peso do corpo, ossos pneumáticos, ausência de dentes e de bexiga urinária e a atrofia das gônadas, fora da época reprodutivas, contribuem para a redução do peso. A pena e isolamento térmico. A pena é uma estrutura leve, mas também flexível e resistente. Ela também é uma importante isolante térmico. Ossos pneumáticos. O seu interior é o oco, o que o torna leve. Sacos aéreos, eles contribuem para a redução das densidades das aves. E quilha, ponto de inserção forte, músculos peitorais, responsável pelo batimento das asas. Isso. Alguém fez diferente ou acrescentou algo mais que a Imi? Não, eu coloquei assim também. Certo. Também tá. Não, tipo, tem menos coisa, mas tá igual. Tá. Bom, uma das coisas é a questão da redução do peso. Elas vão ser características, vão contribuir para a redução do peso, os ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos são os ossos oco, né? Ausência de dente, ausência de bexiga urinária, atrofia das gônadas, fora as que são reprodutivas, além das fêmeas que geralmente só possuem um ovário. Aí ele vai falando de cada característica, especifica a característica e descreve ela. A pena leve, isolamento térmico, os ossos pneumáticos, os sacos aéreos e a quilha. Ok? Opa. Podemos? Sim. Sim. 18ª questão. Por que as aves são chamadas de dinossauros de pena? Posso falar? Pois elas possuem o mesmo grupo ancestral que os répteis, que os répteis se originam. Seus ovos possuem amínio, mas diferente deles, elas possuem penas endotérmicas. Certo. Alguém mais? Eu coloquei.
Porque elas surgiram a partir dos tecodentes, o mesmo grupo ancestral de répteis. Diferentemente deles, elas apresentam como novidades evolutivas as penas e a endotérmia. É igual, só que não é decodente, não é decodontes, não? Isso. É essa aí mesmo, decodonte. Que eu escrevo aqui tudo doido, eu não entendo a minha letra. Alguém Decodonte. mais? Lucas Cardoso, Guilherme, João Paulo, estão aí ainda? Esse eu coloquei a mesma coisa que a Natasha colocou, que é o nosso dever. Certo. Guilherme, Estão dormindo. cadê o Vitor? Professor. Eita, vamos lá. Ele diz que as aves, serem chamadas de dinossauro, vai proceder porque elas surgiram a partir dos tecodontes, o mesmo grupo ancestral que originou os répteis, que deu origem aos dinossauros. E como o dinossauro, as aves elas vão possuir o ovo âmnio, e essa diferença deles, ela só se apresenta com a questão da novidade evolutiva em relação às penas e à endotermia. Certo? Certo. Certo, professor. Podemos continuar? Ótimo. Sim. 19ª. Nós vamos ter aí esse texto da revista O Globo, de 26 de dezembro de 96, falando sobre a caverna da Romênia, que abriga animais que vivem... Não consigo ler aqui o resto, por causa do... Tá. Aí ele quer saber, na alternativa A, cite a função do oxigênio na cadeia respiratória e, com base na teoria sintética da evolução, explique como os seres anaeróbicos conseguiram sobreviver no ambiente das cavernas. Eu sei, podem falar. Tipo, eu escrevi, mas se vocês quiserem falar, Eu coloquei aqui. O oxigênio é o receptor de elétrons na cadeia respiratória. Esses possuem características herdadas geneticamente. Essas características possibilitaram sua adaptação e reprodução nas condições ambientais da caverna. eu posso falar o meu pegando a Natasha. Tô parecido. igual. O meu tá assim, ó. O oxigênio transporta os elétrons e átomos de hidrogênio energizados para as mitocôndrias, no que faz com que elas produzam nutrientes. Esses seres possuem características herdadas geneticamente. Essas características possibilitam a adaptação e reprodução às cavernas. Coloquei isso. Só que da Natasha eu só não coloquei lá das reproduções, eu só coloquei possibilitar as suas adaptações, só isso. Ok. Também. A minha resposta é bem mais curtinha do que a que vocês colocaram. Então, né? E a função do oxigênio na cadeia respiratória é ser o receptor final. A gente escreveu um texto, você colocou uma linha. Porque, na verdade, o oxigênio, na questão da cadeia respiratória, ele vai ser o receptor final, porque ele vai garantir a questão de muitos organismos a sobrevivência e a questão do metabolismo celular. Já para esses seres anaeróbicos conseguirem sobreviver ao ambiente de caverna, quando a gente fala anaeróbico, é porque ele precisa ou não de oxigênio? Anaeróbico não precisa. Não, precisa. Aeróbico precisa, Anaeróbico precisa. anaeróbico não precisa de oxigênio. Então, isso daí está relacionado na questão dessa teoria sintética da evolução, de que esses seres anaeróbicos, eles conseguiram sobreviver, só que em determinado momento um grupo desses organismos, eles sofreram uma adaptação devido à questão do ambiente. Então, esses seres anaeróbicos conseguiram sobreviver nessas cavernas, onde existe a falta de oxigênio, devido à questão dessa adaptação evolutiva, né? Então, por isso ele fala que essa função do oxigênio na cadeia respiratória se torna um receptor final, ou seja, ele se torna um parâmetro final na questão da adaptação
dos seres vivos. Certo? É a alternativa B. Se afirmamos que as espécies que vivem na caverna começarem a sofrer essas adaptações e conseguirem sobreviver sobre as novas condições, estamos fazendo uma alusão à teoria evolutiva. Qual o nome dessa teoria justifica? Travou, professora. Travou? Tá travando. A internet está oscilando de novo. Mas estão conseguindo me ouvir? Sim, agora sim. Tá. Então vamos lá, resposta da letra B. Eu coloquei assim, olha, professora. Teoria evolutiva de Lamarck. A teoria de Também Lamarck coloquei. afirma que os seres vivos sofrem modificações adaptativas impostas em função de alterações ambientais, independente de seu genótipo. É igualzinho. O meu também tá igual. Tá, toma. Também. Igualzinho. Ok. A teoria de Lamarck, que é a teoria sintética da evolução, que vai afirmar que esses seres vivos vão sofrer essas modificações adaptativas impostas sobre as funções das alterações ambientais, independente do seu genótipo. Quando ele fala genótipo, ele está falando do quê? Genes, né? Genes. Muito bom. Atividade do WhatsApp, dia 5 de junho. Vai para o meu caderno. Deixa eu ver aqui. Dia 5 de julho? Tá aqui. Não. Calma aí, que a de responder tá no caderno. Já achei. Podemos continuar? Achei já. Tá, vamos lá então. Primeira questão. Quais as diferenças entre fixismo e evolucionismo? Eu coloquei Bom, meu tá grande, né? Vou nem ler. que apresenta. Pode falar. Olha o meu aí, ó. O fixismo propunha na biologia que todas as espécies foram criadas tal como são por poder divino e continuariam assim, imutáveis por toda a sua existência, sem que jamais ocorressem mudanças significativas na sua descendência, desenvolvida principalmente por Charles Darwin. A teoria do evolucionismo afirma que a sobrevivência das espécies está relacionada com sua seleção natural. Tá igual. Aqui é uma coisa bem menor. O meu tá grande. Eu coloquei assim, olha. A diferença entre o fixismo e o evolucionismo é que o fixismo diz que os primeiros animais surgiram de uma base marinha. A imutabilidade dos seres tá aí vivos. ainda? Já o evolucionismo baseia na seleção natural dos seres vivos mais adaptados, que é um fator essencial para a evolução das espécies. A internet aqui em casa tá muito ruim. A professora tá aí ainda? Tô, gente. Tô aqui, tô escutando cada um de vocês. Ah, tá. A pessoa tinha sumido. Não, eu tô escutando. A internet tá muito ruim, doido. O fixismo compreende a teoria que apresenta a imutabilidade dos seres vivos. O evolucionismo se opõe a essa teoria. Ela se baseia na seleção natural dos seres vivos. Pode, Thomas. Fixismo. As espécies sempre foram ou seja, não houve mudanças ou mutação. Evolucionismo. As espécies foram modificando ao tempo, ou seja, foram evoluindo até os dias atuais. Isso. Tava certo. Então, ele diz que o fixismo, essa teoria sempre se baseia na questão da Bíblia, e as espécies eram fixas e imutáveis desde o início da criação divina, sem sofrer mudanças no decorrer do tempo, e eles foram criados na época da criação. O evolucionismo, as espécies sofrem modificações com o passar do tempo, de modo a serem adaptadas ao ambiente onde vivem. Certo? Segunda. Por que dizemos que a evolução é um fato? Coloquei, é um
ela É um pode ser fato. verificada em diversas linhas de investigação, pois as evidências, de certa forma, estão documentadas no organismo dos animais. Meu tá assim também. Sim. Alguém É, Vamos lá. Ele diz que sim, a evolução é um fato. E essas evidências, como os fósseis, que são restos de vestígios de animais extintos, a embriologia comparada, que vai fazer a semelhança do desenvolvimento embrionário, a anatomia comparada, que são os vestígios dos órgãos de alguns animais, e a bioquímica através de... Onde já? Já? Resposta da segunda questão. Na terceira, diferencia analogia de homologia citando exemplos. A analogia se O meu refere tá à grande. semelhança morfológica entre as estruturas em função de adaptações à execução da mesma função. Já a homologia entende-se semelhança entre estruturas de diferentes organismos devida unicamente a uma mesma origem biológica, sendo que essas estruturas podem ter ou não a mesma função. É, O meu tá bem grande. eu só coloquei É, tá- uma lista pequena em mim. O meu tá assim, ó. Uma coisa. A homologia, ele diz que ocorre quando os seres têm a mesma origem ancestral, só que elas habitam em ambientes diferentes. Elas vão possuir parte do corpo com funções diferentes, mas a parte interna é muito semelhante. Exemplo, a pata do cavalo para correr e o braço humano para segurar as coisas. As asas do morcego para voar e a nadadeira da baleia para nadar. Já a analogia vai ocorrer quando os seres eles têm origens ancestrais diferentes e habitam o mesmo ambiente. Tem órgãos com funções iguais. A asa do morcego nos mamíferos, a borboleta no inseto, do pássaro nas aves. E são adaptações que são feitas para voo. Eles vão ter origens ancestrais diferentes, mas vão viver no mesmo ambiente. E esses órgãos eles vão ter a mesma função igual, só que em organismos diferentes. Certo? Certo. Quarta questão. Quais são as adaptações necessárias para o surgimento de uma nova espécie? Eu não fiz essa. Coloquei, este processo pode ser uma transformação gradual de uma espécie em outra, anagênese, ou pela divisão de uma espécie em duas por cladogênese. Coloquei assim. Diga, Tom. Dois mecanismos fundamentais conduzem à especiação. Especiação geográfica ou alocaria. Surgimento de barreiras geográficas em populações e compatibilidade nacional. As populações são feitas de si, logo formam uma única espécie. Eu coloquei igual o do Thomas. Também coloquei igual do Thomas. Mesmo. Ele diz que para surgir novas espécies, a população inicial ela deve ser separada em duas ou por um evento físico. Por exemplo, a separação das placas tectônicas ou uma erupção vulcânica. Isso vai promover uma barreira física ou geográfica, que é a cladogênese, né? Cada uma dessas populações agora vai ficar isolada, vai sofrer eventos da seleção natural e serão selecionados de acordo com a condição, que vai ser clima, a questão de predadores, a quantidade de alimento desse novo local para estarem adaptadas. E essas que se adaptarem vão viver ali. E a partir daí pode ocorrer o surgimento de uma nova espécie. Ok? Ok. Quinta questão. Os primeiros seres vivos... Eita, vai acabar o tempo. Os primeiros seres vivos da Terra vivem em um ambiente bem diferente do atual, quentíssimo e sem oxigênio. Os primeiros seres vivos do planeta eram B. Unicelulares e Unicelulares e heterótrofos. unicelulares e heterótrofos. Quinta questão, letra B. Sexta questão. Nós temos aí alguns animais, né, que apresentam adaptações. Dentre esses aí, qual possui melhor adaptação para viver em um ambiente úmido? Sim.
A gazela do deserto. A letra Silicone. Ela tem melhor adaptação para viver em ambiente úmido. C, é a florzinha. Sim, coloquei. Tropical. Ai, desculpa. Observem aí. Quando ele fala adaptação para viver em ambiente úmido. A gazela do deserto, como é que ela vai viver em ambiente úmido? Sabe lá, né? Nós temos Vai aqui, né? em série da Mata Atlântica Nordestina, e ele quer saber com tantas espécies a menos, o solo vai permitir um efeito dominó, e além disso, outros seres vivos dependem dessas árvores. As árvores correm risco de extinção devido Coloquei A. B. B. Eu coloquei D, B. D, Meu D. Deus, é D. para D. As sementes Eu coloquei D. espalhadas por aves e mamíferos, porque o desaparecimento das aves deixa o solo e os outros seres vivos desprotegidos. Podemos? Sétima questão, letra Cíntia. Sim. Oitava questão. O papel da reprodução sexuada na evolução e diversidade das espécies é, dentre outros fatores, Garantir o aumento da variabilidade da espécie, tendo assim melhores condições de adaptação ao ambiente. isso, muito bem, garantir o aumento da variabilidade genética e melhor condição de adaptação ao ambiente. Oitava questão, letra A. Nona questão, nós temos aí uma frase, e tendo em vista o que foi afirmado, podemos dizer que o autor da frase era adepto a uma dessas teorias? A. Letra B. É B. Eu Podemos falei que era B, hein? Não vem nem que papo, não. os pioneiros teriam essa capacidade da questão dos organismos, né, ter um mecanismo próprio de transformar matéria inorgânica e orgânica e realizar essas atividades vitais. Ele estava fazendo uma afirmação quanto à questão da biogênese. Temos tempo. Décima questão. Nós temos a figura que representa o experimento de Francisco Redi, e ele quer saber qual a teoria que o cientista buscava refutar com seus experimentos. Se vocês errarem essa, vocês vão... Vocês têm C. teoria? C. Eu acertei. Ai, aleluia, acertei. E há de vocês que não acertem, né? Foi no chute, tia. Tô brincando, tá? Tudo bem. 75, 76. Ok, já peguei. Não peguei ainda não. Eu só não fiz a primeira, professora, mas... Eu fiz tudo. Nós temos 6 minutos para terminar a aula. Eu fiz tudo do livro, tá, tia? Não colei não do Google. Uhum. É sério. Mas Eu fiz tudo do livro. não ajudou dessa vez. Não, é porque eu quis ler mesmo. Agora a primeira questão. Analisando a estrutura das células procarióticas e eucarióticas, qual delas deve ter surgido primeiramente no planeta Terra? Justifique. Eu coloquei procarióticos. Procariotas. Eu coloquei, no decorrer de milhões de anos da evolução, sofreu várias transformações a fim de se adaptar às constantes alterações ambientais, base para a formação da maioria dos seres vivos atuais. Ok. Alguém fez diferente? Eu nem fiz essa, professora. Tá. Uma coisa. As células procarióticas provavelmente surgiram antes das eucarióticas, pois as eucarióticas são encontradas apenas em organismos unicelulares, estruturalmente simples, porque as eucarióticas têm membrana nuclear, representando pelas bactérias, diferente de uma célula eucariótica. Certo? Um organismo tanto único como multicelular, com membrana nuclear, e o maior número de representantes estamos dentro dos protozoários e até os seres humanos. Ok? Ok. Segunda questão. Nós temos um texto e ele quer saber se deve ser atribuído a qual cientista esse texto e justifica a resposta. Eu coloquei Lamarck. É.
as probabilidades das mudanças no mundo orgânico, tanto no mundo inorgânico. Eu coloquei, pois ele defendia que os seres vivos provinham de outros seres e cada espécie ocupava um lugar na escala natural. Certo. Lamarck, a questão que trata da lei do uso e desuso, que vai ser a segunda lei dele, onde os organismos são capazes de desenvolver certos órgãos de acordo com a necessidade que surge. Mencione uma falha da lei do uso e desuso de Lamarck. A falha do fato de não valer para todas as estruturas. A capacidade da visão não aumenta com o uso contínuo do olho. Já pensou se ela aumentar Exatamente. do ser O humano? uso do cérebro vai ficar mais inteligente, que isso não dá Fica igual Megamente, né? Se fosse assim. Tá certo. Observa-se uma falha nessa teoria, que é o fato de não ser efetiva para todas as estruturas. Por exemplo, a capacidade de visão não aumentar com o uso contínuo dos olhos. Ok? Vamos para 75. Faça um resumo sobre as duas leis de Lamarck. Eu coloquei... Ele falava que quando usava mais um lugar, ele dava mais evolução, e se não usasse, ele atrofiava. Aí o outro da herança era que eu me esqueci, que eu não estou no livro. Eu coloquei uso e desuso. Segundo essa lei, os organismos vivos seriam capazes de desenvolver certos órgãos de acordo com suas necessidades. Aí o outro eu coloquei uma característica adquirida durante a vida seria transmitida aos descendentes. Exemplo, se uma pessoa cortasse o rabo de um rato, seu filhote nasceria sem rabo. Eu coloquei qual? A lei do uso e desuso, onde se desenvolver determinados órgãos com necessidade da sobrevivência. A lei da herança dos caracteres adquiridos, que é uma característica que vai ser adquirida e transferida, né, de acordo com a vida dos seus atingidos. Certo? Quinta questão, nós temos um texto sobre o artigo sobre o tráfico de fósseis. E aí ele quer saber que a venda de fósseis é proibida no Brasil. De acordo com a sua opinião sobre a necessidade da proibição da venda, o que seria importante para a ciência? Que é algo totalmente raro para ser vendido. Bom, e os fósseis, eles são muito importantes por causa que eles ajudam e aprimoram os estudos da ciência. Botei mais ou menos assim também. Eu coloquei, professora, porque a semelhança entre os seus assuntos era que os dois eram pioneiros do evolucionismo. No que isso tem a ver, Aimee? Entendi. Aimee, meu Deus, Aimee. Eu só coloquei para não deixar em branco, professora. Olha, foi... A importância deles para a ciência está na questão do valor histórico e documental desses fósseis. Como a comercialização desta vai dificultar o acesso a algumas informações extremamente importantes para a ciência. Esses fósseis são documentos da própria humanidade que devem ficar retidos na mão de particulares, que não devem ficar retidos. Então, o direito é ter acesso à informação sobre a nossa própria evolução histórica. Okay? A sexta questão, ele diz que as ideias distintas de Lamarck e Darwin possuem dois pontos em comum. Era isso aí que eu estava respondendo, professora. Sim, a sexta questão. Qual é o ponto em comum entre os dois aí? Sim, a resposta é a semelhança entre os dois assuntos era que os dois eram pioneiros de evolucionismo. Agora é aquela resposta.